Olá, meu nome é Jerônimo e eu vou fazer a demonstração do Net 2D, faz parte da TrueState. Aqui então é o repositório do software. O experimento está descrito aqui no README. Esses aqui são os requisitos e é necessário baixar o laboratório nesse link aqui. Então eu vou colocar para baixar, cliquei nele, vou botar para fazer o download mesmo assim. Vou guardar aqui. E aí agora vou esperar fazer o download. Bom, assim que o download for realizado então, nós vamos abrir o VirtualBox. Vamos dentro do file e importar appliance. Aí tem que atentar aqui para o repositório, né? Tem aqui as instruções de importação, escolher o arquivo, e aí esse passo aqui é importante, que é incluir todos os MAC address, pois senão os roteadores eles ficam com IPs diferentes. Então eu vou escolher o arquivo que eu recém baixei, net2d experimento OVA, vou colocar para abrir, vou em Settings e vou colocar aqui incluir todos os MAC address dos adaptadores. Clicar em Finish e ele vai começar o processo de importação aqui, vai demorar um pouco e aí assim que terminar a gente reinicia. Bom, assim que finalizar a importação, então vão ser criadas todas essas máquinas aqui, que correspondem à figura expressa aqui na topologia, que são os 3 hosts e os 3 roteadores. Então a gente vai ter 3 hosts, cada um deles tem uma interface de rede. Nós vamos ter 3 roteadores, cada um deles conectado com uma interface de um dos clientes. O nosso objetivo no experimento vai ser configurar essas interfaces aqui, a fim de dar conectividade para esses hosts aqui. Então, configurando a interface dos roteadores, dos gateways dessas redes de cliente, eles vão passar a ter acesso à internet e ser acessíveis lá pela TrueState. Aqui tem mais uma tabela auxiliar para o endereçamento, que ela está disponível dentro da máquina virtual Net2D Virt. Para a gente iniciar então o ambiente, a gente precisa selecionar as máquinas virtuais e clicar em Start. Pode ser, ele vai dar esse aviso aqui, porque ele vai avisando que ele vai consumir bastante recursos, e pode ser que falte, né, algo da memória, porque a memória cache esteja cheia. A gente consegue limpar a memória RAM cache com esse comando aqui. Então eu vou lá no no VirtualBox, vou selecionar todas as máquinas virtuais e vou clicar em Start para elas inicializarem. Vai me ser apresentada aquela mensagem, eu vou clicar em OK. E aí as máquinas vão começar a ser inicializadas. Assim que as máquinas inicializarem, a gente tem que pegar essa máquina aqui que é o Net2D Virt e aí autenticar. O usuário é Net2D Virt e a senha é Net2D Virt. Então aqui bom, após inicializar então a VM, a gente tem que entrar na máquina virtual Net2D Virt, utilizar o usuário senha Net2D, e aí então a gente vai precisar abrir a tela do terminal e inicializar o Net2D e o Netbox. Para fazer isso então, eu vou dentro da máquina virtual aqui, o Net2D Virt, vou clicar no terminal, vou ir em CD,
net2d lab, net2d, e vou rodar o comando docker compose up, inicializado o net2d, eu vou abrir aqui uma nova aba, vou ir para a página, para a pasta cd, net2d lab, cd, netbox, docker. E vou também docker compose up, para inicializar o netbox. Ele vai ficar carregando aqui, e assim que ele aparecer que estiver pronto, a gente pode iniciar. Bom, assim que inicializar então os dois containers do Netbox e do net2d lab, a gente vai abrir o Firefox, que tem um ícone aqui na área de trabalho. Ele vai abrir direto na página do Netbox, ele tem também esse ícone aqui, e ele tem já o usuário e a senha salva, que é admin. Vamos logar no Netbox. Essa aqui é a tela inicial do Netbox. Aqui no Netbox, então, a gente vai fazer a configuração automatizada, né? Para isso, então, a gente vai seguir os passos que estão descritos aqui no tutorial, depois de abrir o Netbox, que é a gente inicializar um contador de tempo, efetuar as configurações IPs através do Netbox. Quando todos os hosts estiverem acessíveis, o script vai encerrar e vai salvar os resultados dentro de tmp results data hora. E aí, então, esse passo 4 aqui seria para a gente daí fazer, então, a configuração manual, que eu não vou fazer aqui nesse vídeo. Feito isso, então, a gente vai inicializar o contador de tempo. Nós vamos abrir uma nova janela do terminal. Nós vamos entrar na pasta net2d lab, net2d, e vamos executar o script ping all. Para isso, então, eu vou na máquina virtual, abro uma nova janela de terminal, e aí, então, vou executar o comando doc contrib ping all. Então, Python 3, doc contrib ping all. Assim que for inicializado, então, o script, ele vai ficar monitorando todos os hosts de cliente e dando um reporte de quantos hosts precisam ainda estar acessíveis. Cada um, ele vai diminuindo esse número aqui de acordo com que a gente for configurando as interfaces de cada um dos roteadores. Para configurar então a interface dos roteadores, a gente vai seguir esse passo 2 aqui, que é a configuração automatizada, que é ir no Netbox, a gente acessa o IP que a gente quer configurar, e aí conforme a tabela de endereçamento, a gente acessa os detalhes de cada um dos IPs, edita e associa a interface do roteador. Né? Isso é uma lógica do próprio Netbox. Então, para a gente fazer isso, então, esses passos, nós vamos ir no Netbox. Para que a gente possa ser assessorado, eu vou abrir aqui até a tabela de endereços. Então, o primeiro endereço que precisa ser configurado é 172.18.521 na Ether 2 do Route Lab 1. Então eu preciso ir aqui em IPAN, IP address, procurar o IP que eu vou configurar, entro nele, vou em editar, e aí vou até esse campo aqui de interface e configuro no Ether 2 do Route Lab 1. E aí salvo. Faço a mesma coisa agora para o segundo IP, que deve ir para Ether 3. Então eu volto aqui no Netbox, vou em IP address, procuro, clico, edito, vou na interface,
e seto a Ether 3, salvar. E pego o próximo IP, vou em IP address, clico no IP, edito, vou em interface e coloco na Ether 4 do RouteLab 1 e salvo. Olhando o script contador de tempo, a gente já percebe que ele decrementou aqui, ó, e está começando a conseguir pingar alguns hosts. A forma que a gente vai configurando o sistema, ele vai detectando e vai reduzindo. Eu vou pausar aqui, vou ir até as últimas duas interfaces do último roteador para a gente ver o script terminar e a gente poder enviar os resultados. Bom, eu avancei aqui no experimento, já configurei as interfaces do RouteLab 2. Agora vocês vejam que ele só está faltando as 3 IPs do RouteLab 3, que são os clientes do RouteLab 3. Ó, 47254, 47254, 65. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar então esse IP. Nós vamos aqui em IP address, nós vamos procurar ele, editar, na interface Ether 2 do RouteLab 3, save. Nós vamos pegar esse aqui na Ether 3 do RouteLab 3. Editar, interface, Ether 3 do RouteLab 3. E agora então a última interface, vamos pegar o IP address, aqui, na Ether 4, vamos lá, interface, na Ether 4 do RouteLab 3, salvar. O script ali percebe que tem 2 ainda que não pingaram, parabéns. Terminou então o experimento. E esse CSV aqui com os resultados vão ser salvos dentro de /tmp. Nós vamos ter lá um results CSV com a data de quando foi feito. Bom, aí então aqui ficou salvo o CSV. Voltando aqui no roteiro, existe a configuração automatizada, agora é uma seção de configuração manual, que é para fazer o comparativo, né, em quanto tempo demora para se fazer uma configuração manual e uma configuração automatizada. O processo é mais ou menos semelhante, mas aí a gente tem que jogar os comandos diretamente dentro dos microtics, né? E aí então a gente pode pegar lá os dois resultados e poder comparar os tempos. A máquina virtual ela fica autocontida, então ela não tem ainda acesso à internet, mas aí quando a gente precisa enviar os resultados lá de dentro do laboratório, né, a gente pode então ativar a interface NAT da VM para que ela possa ter acesso à internet e aí então acessar a página do formulário do Google para a gente poder enviar esses resultados. Para ativar a interface de VM, a gente pode vir aqui, Network Settings, ele vai abrir aqui e vocês vejam que a interface 1 ela não está habilitada, só a interface 2 que está habilitada numa rede de gerência. Então o que a gente vai fazer é colocar ela para que se possa, então a gente ativa, coloca ela como NAT e a gente precisa conectar o cabo. E aí clicar em OK, ele vai ganhar acesso à internet.
aqui nós vamos poder acessar a página do formulário. Eu acho que eu preciso ativar aqui o Shared Clipboard, já está ativado como bidirecional. Então eu posso clicar aqui e ir para a página do Forms. E aí então a gente autentica e daí consegue colocar os resultados lá para ser enviados para a equipe de desenvolvimento. Então aqui eu autentiquei no formulário do Google. Aqui então vão ter dois campos, um para a gente submeter os tempos da configuração automatizada. Eu vou colocar aqui, então ele está lá dentro do Computer, File System, /tmp. Cadê o tmp? Aqui tmp. Results, Open. Foi feito. Eu vou carregar o mesmo arquivo para que a gente possa fazer o envio. Aqui o results. Fazendo o upload. Então aqui estão anexados os dois resultados, da configuração automatizada e da configuração manual. Clico em enviar. E foram enviadas as respostas, está feito o experimento. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.